E nós vamos conversar com o economista, diretor do site Recontaí, integrante do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham também. Sérgio, ontem completaram 6 anos que o Senado aprovou a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que resultou, naquela ocasião, no afastamento por 180 dias. Esse afastamento duraria até o julgamento, mas depois ele se tornou definitivo com a aprovação do impedimento pela Casa. E logo na sequência assumiu Michel Temer com a promessa de criar empregos, destravar a economia, fez ali a reforma trabalhista, fez também, mudou a política de preços de paridade da Petrobras, criou a lei de tetos, enfim, tomou diversas medidas, terceirização restrita também, né, em 2017, que acabaram resultando nem em criação de empregos e nem melhora da renda do trabalhador. Sérgio, quanto da situação da crise social e econômica que o Brasil vive hoje se deve àquilo que começou a ser implementado depois do impeachment da ex-presidenta Dilma? Bom, Glauco, eu acho que 100% dessas decisões que foram tomadas, porque, como você lembrou aí, a reforma trabalhista precarizou o trabalho, né? E aquela ideia bonita de que você flexibilizaria as contratações, né, daria mais espaço para contratações menos rígidas, e isso levaria à criação, você lembra a época, acho que se falava em 6 milhões de empregos, né? Criação do trabalho intermitente, enfim, tudo isso levou a uma situação em que nós estamos vivendo desde 2016 com um patamar de desemprego acima de 2 dígitos. Então, claramente, a reforma trabalhista fracassou nesse aspecto. No lado que você também lembrou, outra medida que foi tomada naquele momento, no governo Temer, depois da derrubada da presidenta Dilma, o teto de gastos. O que o teto de gastos tem implicado nos últimos anos? Você está comprimindo, né, todas as despesas do Estado brasileiro ao crescimento das despesas obrigatórias, basicamente previdência, o salário dos servidores, e isso vai comprimindo os demais gastos discricionários e basicamente comprimindo o investimento público. Então, nós estamos nos menores patamares históricos do investimento público, que são comandados, que seriam liderados pelo orçamento da União. Né? Isso nós estamos abaixo, então, em torno de 0,5% do PIB, quando nós já tivemos 1,3% do PIB no melhor momento, no começo da segunda década do século XXI, né, lá por 2010, 2011. Então, isso também comprimiu o investimento público, que é um vetor muito importante para a retomada do crescimento. Ao lado disso, que não é afetado pelo teto de gastos, mas a política que vem desde o governo Temer, você tem a compressão da atuação das estatais, né? A Petrobras, a Eletrobras, que também estão reduzindo seus investimentos e que, portanto, também não contribuem para a retomada do crescimento econômico, né? Então, você tem duas grandes medidas aí, que foram o teto de gastos e a reforma trabalhista, que deram errado. E o que é impressionante é que não há nenhuma autocrítica sobre isso, ao contrário, continua se insistindo como se essa agenda fosse uma agenda positiva para o país. E com isso, você sabe bem, nós voltamos para o mapa da fome, né, a miséria crescendo no Brasil, o desemprego, como eu disse, não cai abaixo de 2 dígitos, a subocupação, né, pessoas que trabalham em condições mais precárias. Também nós estamos em torno de 1/4 da força de trabalho, segundo os últimos dados do IBGE. Enfim, é um conjunto de indicadores que mostram que nesses 6 anos o Brasil regrediu muito, né? Sem contar que nós éramos a 6ª economia do mundo, lá por volta de 2011, 2012, caminhando até para ser a 5ª maior economia do mundo, e hoje nós estamos aí na 13ª posição, né? Ou seja, fracassou completamente essa agenda, que na verdade, acho que os motivos principais do golpe
contra a presidenta Dilma, contra o governo dela, foi uma das razões, na minha opinião, foi conter os salários mesmo, conter a taxa de salários. A política de salário mínimo foi abandonada a partir de crescimento real do salário mínimo depois de 2019, né, como nós sabemos, e provavelmente o governo Bolsonaro vai entregar um salário mínimo real menor do que quando ele entrou, primeira vez desde 94. Enfim, é um fracasso total, eu diria, e responde, como a sua pergunta, por 100% da degradação da situação social que nós estamos vivendo nesse momento. Agora, nós tivemos essas medidas que foram adotadas pelo governo de Michel Temer logo ali após o afastamento da presidenta Dilma, também no ano seguinte, e depois a eleição de Jair Bolsonaro. A gente pode dizer, Sérgio, que em termos de política social e econômica, o governo Bolsonaro é em grande medida uma continuidade, talvez até piorada, do governo Temer? Não tem dúvida. O governo Bolsonaro é completa, é a continuidade, como você diz, aprofundando certos aspectos, que não conseguiu vender, vendeu ideias que não foram adiante, mas, enfim, a privatização mais desenfreada, lembra? O Paulo Guedes, no início do governo Bolsonaro, falava, vamos vender as estatais e vamos arrecadar R$ 1 trilhão. Eles têm uma obsessão com esse número, né? 1 trilhão para cá, depois iam vender imóveis da União, vamos arrecadar R$ 1 trilhão. É o tempo todo propaganda sem nenhum sentido, não há revisão dessas posições, né? Dizendo que o Brasil ia retomar o maior crescimento logo depois da pandemia, mas não há dúvida, você colocou bem, o governo Bolsonaro é a continuidade do governo Temer, né? Ele se beneficiou dessas medidas liberais, como o teto de gastos, a terceirização, né, e também o PPI, como você lembrou, a política de preços da Petrobras, que está empobrecendo o povo brasileiro, né? Nós somos praticamente autossuficientes na produção de petróleo e estamos com um preço internacional dos mais caros, o preço dos derivados aqui no Brasil, também uma política que foi construída no governo Temer e que foi aprofundada ou mantida no governo Bolsonaro. Não há nenhuma diferença entre um e outra linha de política econômica entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, o que só vem agravando, né, nesses 6 anos, a situação social do Brasil, né, a situação econômica, que também o Brasil não cresce, né, nós estamos na rabeira, o FMI acabou de lançar o relatório que eles fazem, trimestral, e mostra que o Brasil é um dos países, entre 190 países, o Brasil é um dos países que está na rabeira do crescimento econômico, né? Devemos crescer 0,7%, se é que vamos crescer 0,7% esse ano, 2022. E a média do período Bolsonaro também está na rabeira na comparação com praticamente todos os países do mundo, ou seja, é um fracasso total. Mas não adianta a gente ficar reclamando disso, porque, na verdade, quem paga esse preço são as pessoas, né? É a cidadania, são os trabalhadores e as trabalhadoras, com essa precarização do trabalho, com a queda do rendimento, né? Esse também é um outro dado. Você vê, esse ano, o IBGE está mostrando que nós já temos 8 milhões de pessoas a mais trabalhando, com a retomada não o fim da pandemia, mas com a retomada dos serviços, principalmente, com a abertura após a pandemia, a diminuição dos indicadores da pandemia, e a massa salarial não cresce. Por quê? Porque os empregos que estão sendo retomados são empregos mais precários, com rendimentos mais baixos, né? Então, você tem 8 milhões de pessoas a mais trabalhando, mas a massa salarial segue sendo a menos. E, portanto, você também não tem uma dinamização da economia pela massa salarial, que é um fator muito importante para a retomada do crescimento econômico. Com a massa estagnada, com as pessoas endividadas, com a taxa de juros subindo, né, como subiu nos últimos meses, nós temos muita dificuldade para retomar o crescimento econômico. É preciso mudar todos esses sinais da política econômica atual para que o Brasil volte a crescer e a se desenvolver.
Agora, essas mudanças também não vão ser fáceis, né, Sérgio? Porque quando a gente observa, por exemplo, nessa semana o ex-presidente Lula falou que num eventual governo dele não vai ter mais teto de gastos. E ele ressaltou, inclusive, que isso não significava, obviamente, qualquer tipo de irresponsabilidade fiscal. Até porque existem mecanismos para você controlar isso com o crescimento do PIB, como se demonstrou, inclusive, cabalmente nos governos dele, também em parte das gestões da ex-presidenta Dilma Rousseff. Mas no que ele falou isso, a mídia tradicional veio em peso defender o teto de gastos. Eu vi, inclusive, uma entrevista no canal de notícias do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que é uma figura recorrente. Eu ficava pensando assim, Sérgio, poxa, mas como é que uma pessoa que fez um plano fracassado como o Plano Verão, que teve ali no último mês da sua gestão uma inflação de 80%, né, num único mês, pode virar um guru que para dizer, né, ditar os rumos da economia do país, mas é isso, porque ele se alinha à questão da austeridade fiscal. Hoje mesmo o jornal Estado de São Paulo fez um editorial dizendo que o ex-presidente Lula, com a sua promessa de romper o teto de gastos, faz uma promessa de quebrar o país. Então, para fazer essas mudanças vai ser necessário muita mobilização, né, Sérgio? Porque a mídia tradicional está junto com esses economistas que defendem essa austeridade fiscal, né, que na prática prejudica os mais pobres, e também parte do legislativo, infelizmente, está comprometida com isso. Sem dúvida, você tem razão, não vai ser fácil. Nós estamos há muito tempo, né, batendo na mesma tecla, essa mídia tradicional, como você lembrou, batendo no caso dos economistas, dos analistas econômicos, não, nem todos são economistas, mas também os economistas, batendo sempre na mesma tecla da austeridade fiscal, né? É a ideia que foi criada lá na crise de 2008, de que uma austeridade fiscal levaria o setor privado a investir no lugar do Estado e a retomar o crescimento. Isso não aconteceu. O que é inacreditável, Glauco, e todos que nos acompanham, é que não há nenhuma autocrítica, né? Nem dos analistas, nem dos formuladores que estiveram no governo, e nem da mídia, como você bem lembrou. Nós estamos há 6 anos andando de lá, então não há nenhuma sensibilidade social desses analistas em relação à situação das pessoas, dos desempregados, daqueles que trabalham precarizados, que não têm proteção social, porque esse indicador é o mais relevante para você avaliar a economia. Então, eu diria assim, o candidato, né, a presidente Lula, ele está correto ao dizer que não é possível governar com o teto de gastos, e não é mesmo. E isso não implica, como você falou, e não ter compromisso com a questão fiscal, porque você pode ter outras regras que estejam atreladas ao ciclo econômico, né? E como se houver uma retomada da economia, do crescimento, você vai arrecadar mais e você pode poupar mais, não significa um descompromisso. Mas ele tem que dizer isso. Por que ele tem que dizer isso? Vamos dizer que ele ganha a eleição daqui a 5 meses, em outubro. Ele já está sinalizando para um Congresso que, mesmo que hajam forças conservadoras no Congresso, que é necessário rever essa regra. E vamos lá, né, Galco? Outra coisa que a mídia, em geral, esconde. O teto já foi rompido várias vezes, desde que ele foi criado em 2016, perdão, mas já com efeitos para frente. Agora, mais recentemente, com a PEC dos precatórios, você mudou a regra de cálculo do teto. Então, é um cinismo e uma hipocrisia muito grande dizer que a candidatura do Lula coloca em risco a questão fiscal. O teto foi várias vezes rompido pelo governo Bolsonaro, né? Mas a mídia esconde isso. Então, vai ser difícil, mas é preciso ser dito, porque é nesse momento da campanha que você tem que dizer o que você vai fazer. Eu acho que o Lula está dizendo isso sobre o teto de gastos, está falando sobre rever a política de preços da Petrobras, né? Eu acho que ele usou um termo de abrasileirar. Isso não vai ser uma coisa simples também, porque vai ser necessário criar mecanismos no curto prazo que garantam a diminuição desse preço com subsídio, porque nós temos 25% dos derivados são importados e nós temos que construir refinarias. Isso leva 3, 4, 5 anos para você garantir uma autossuficiência. Em petróleo bruto, nós temos autossuficiência, mas
em derivados ainda não. Então você vai ter que criar uma regra, mas você vai ter que mexer nessa política. E eu acho que o certo na democracia é isso, é dizer o que você vai fazer, porque se você for eleito, você cria as condições políticas para pressionar mesmo um Congresso conservador, que provavelmente teremos ainda em 2023 em diante, mas a rever essas políticas, especialmente a do teto de gastos, a política de preço da Petrobras e também a reforma trabalhista, né, Glauco? Que, como nós estamos vendo aí no exemplo espanhol, você tem possibilidades na França também de rever, não sei se vai ser revogar, mas certamente rever os piores itens da reforma trabalhista para criar condições de gerar emprego de melhor qualidade. Então, é uma tarefa longa, uma tarefa grande, e o mais importante de tudo será também enfrentar a questão da fome, né? Da fome e da miséria. Essa é a tarefa, eu diria, para ontem, né? Porque as pessoas estão passando fome. Quem anda e vive nas grandes cidades está vendo a degradação das condições sociais, da população moradora de rua, pedintes, né, na rua, e a situação se deteriorou muito. Enfim, não vai ser fácil, você tem razão, mas é necessário, e uma candidatura popular, né, de centro-esquerda, como a que o Lula representa, pode significar uma reversão dessa situação muito dramática que nós estamos vivendo. Serve para a gente concluir, só lembrando que essa hipocrisia que você aponta na defesa do teto de gastos, ela fica bastante evidente num cenário que a gente tem alta da taxa de juros, contraindo ainda mais a economia, lembrando que o pagamento dos juros da dívida pública não entram no teto de gastos, né? Então, os investimentos na área social, em educação e saúde estão limitados, mas os pagamentos de juros que beneficiam os rentistas, esses são praticamente ilimitados, né, Sérgio? Muito bem lembrado, Glauco. Esse gasto financeiro, né, que é o que se gasta com a dívida pública, ele compromete o grau de endividamento de todo o Estado brasileiro, e esse é o principal indicador que essa mídia hegemônica, esse pensamento hegemônico leva em consideração para dizer se o país está solvente ou não em termos fiscais. E esses gastos estão completamente fora do teto de gastos, né? Porque são os gastos financeiros. Além disso, como a gente também é importante dizer, essa política de juros altos que nós estamos vendo, nós já estamos chegando ao nível o Brasil acho que já alcançou a taxa de juros real, descontada a inflação prevista para o futuro, mais alta do mundo nesse momento. Talvez um outro país esteja um pouquinho acima do Brasil, a Turquia, mas o Brasil está com taxas de juros muito... E é uma política de taxa de juros que não controla a inflação, porque nós estamos vivendo um choque de oferta, né? Um choque de oferta que foi a desorganização na pandemia, das cadeias produtivas, a política de preços da Petrobras, que você não vai controlar através de taxas de juros, ou a questão das tarifas elétricas, né, que foi também uma política que puxou a inflação para cima, em função da seca e da falta de investimentos nessa área do setor elétrico. Então, a não ser que você promova uma recessão brutal, né, levando a taxa de juros a níveis muito altos, contraindo o crédito, né, que é o que você devia estar fazendo é o contrário, né, expandindo o crédito, e sobretudo através dos bancos públicos, e se você, só com uma recessão brutal, muito provavelmente nós vamos ter um controle dessa inflação que já está na casa dos 12%. E aí nós vamos chegar naquela situação, Glauco, da famosa paz nos cemitérios, né? Nós vamos chegar com uma inflação baixa, mas a economia destruída e o desemprego em patamares inviáveis, né? Então é uma situação muito difícil e quem se beneficia disso? Os poucos que têm dinheiro, né? Os endinheirados, os bancos, os fundos financeiros e também a classe média alta endinheirada que tem aplicações financeiras. Só esses se beneficiam dessa taxa de juros que compromete, como você disse, dados os indicadores que a mídia usa e o pensamento econômico usa, compromete para dizer, não, precisa fazer mais austeridade fiscal. Isso compromete o investimento público, compromete o gasto público,
né? E isso não permite que você tenha vetores de novo de retomada do crescimento da economia brasileira. É uma situação bem difícil e, e é preciso também enfrentar essa questão da taxa de juros, porque essa taxa de juros, essa política de elevação da taxa de juros não garante o controle da inflação, como nós estamos vendo. Ela já está perto dos 13% e a inflação continua subindo, porque você tem outros fatores pressionando a inflação, especialmente a questão dos combustíveis e o rebatimento nos preços dos alimentos e todos os demais preços da economia. Sérgio, eu queria agradecer a sua participação e a sua análise aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco. Um abraço a todos. Abraço. Conversamos aqui com o economista, diretor do site Recontaí, integrante do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.